A paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu resolvi gravar, esse vídeo. Nem sei também como os outros, se vou postar, compartilhar, sei lá. Mas durante toda essa semana, esses dias, Deus ele tem falado muito ao meu coração através da vida desse homem de Deus que se chama José do Egito, ou se chamava, E se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, José do Egito. Quem que não conhece a história de José, Deus ele me deu essa palavra para a honra e glória do Senhor, porque Deus ele fala conosco através da sua palavra. Mas quando eu orava, ele me deu essa palavra, Ele me deu essa palavra certo dia que eu estava em oração para a glória do Senhor. E quando a gente para refletir aqui na palavra, na vida de José, a vida de José é um exemplo para nós em relação a quê? Em relação à obediência, A obediência, a vida de José, ela nos ensina ela nos mostra, aliás, como a gente vê também o trabalhar de Deus nas nossas vidas, na vida das pessoas. A gente conhece também, a gente vê muita coisa aqui que para nós hoje em dia nem é muita novidade, infelizmente, E José, ele era o 11º filho de Jacó, Jacó, que teve o nome mudado, para Israel. Como a gente sabe, Deus tinha uma aliança, com Israel, com o povo de Israel, descendente de Abraão, a qual Deus fez uma aliança. E a gente vê a história de José, ela tendo um divisor de água, gente, através, sabe de quê? Da partir do dia que ele ganha uma túnica, uma capa, O pai dele deu de presente para ele uma túnica muito diferenciada. Essa túnica, ela era uma túnica colorida, E ela não era comum. Essa túnica, ela tinha significados na cultura deles, na época deles, Eu fui dar uma pesquisada sobre túnica, essas coisas, e eu aprendi isso, que a túnica, ela tinha um significado, e o significado daquela túnica era autoridade, que foi dada, com aquela túnica para ele, pelo pai, que o amava, porque ele era filho da sua velhice. Está bem especificado na palavra, no 37, no versículo 3 e no versículo 4. No 3 diz assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. No 4, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, Não podia mais ter paz com ele. Do dia que José recebeu a túnica dada pelo pai. Amém? Eles não conseguiram mais, gente. Eles já não gostavam de José, viu? Aqui a gente entende. Eles já não conseguiram mais ter paz. Até aquele dia, eles toleravam a José. Mas depois daquele dia, depois daquela túnica, veio o divisor de águas na vida de José, Tem coisas, que não tem, não tem preço. Tá entendendo? Tem coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida,
que ela é dada pelo pai. Amém? Ela é dada pelo pai. Né? Aqui foi uma túnica colorida que tinha um significado de autoridade que só podia ser dada para o filho primogênito. No caso, o primogênito de Jacó era Rubens. Mas ele não deu para Rubens. Ele deu para José. E os irmãos passaram a odiar mais ainda José. Não conseguiram mais ter paz. Invejaram, sabe? Falaram muito mal por causa da túnica de José. Entendeu? E a túnica, gente, ela foi feita para José. José tinha 17 anos. Os irmãos de José eram todos mais velhos, já eram todos homens. O que é que eu paro para analisar? Mesmo que eles conseguissem tomar aquela túnica, até mesmo Rubens, por direito do primogênito, a túnica não ia caber em Rubens. É a mesma coisa que a gente, quando vai comprar sapatos, a gente querer trazer um número menor. Você pode até tentar e o pé pode até entrar, mas vai ficar machucando. Sabe por quê? Porque não é do seu tamanho. A túnica era para José. A túnica era de José. Só cabia nele. Alguém pode até querer vestir, sabe? Mas não vai dar certo. Vai ficar incomodando, vai ficar apertado. Não vai dar certo, não vai caber. Foi feito para José. Sabe? Não dá. E eu paro para analisar, sabe o quê? A inveja deles por causa do amor do pai. E se a gente for parar para analisar, amor, ele é um quê? Ele é um sentimento. Ele é um sentimento, não é verdade? Assim como o ódio e a inveja também. Se os irmãos, mesmo que os irmãos com toda a inveja, com todo o ódio, quisesse comprar, amor não se vende. Ai, me deu 1 quilo de amor, o amor do meu pai para mim. Jamais, jamais. Tem coisas, né, que Deus vai nos dar, gente, que não vende. Eu analisando, isso é a pior coisa para as pessoas que sentem inveja. É a pior coisa, porque ela pode se despedaçar todinha, se rasgar todinha, tá entendendo? Que elas não vão conseguir porque não vende, é dado, é graça, é favor imerecido, vem diretamente do Pai para nós, vem diretamente do Pai para mim, vem diretamente do Pai para você, não vende, o dinheiro não vai comprar, o dinheiro não compra. E isso é a pior coisa para o invejoso. É a pior coisa. Tem coisas que não se vende. Simplesmente Deus te dá e Ele dá para você e Ele faz na tua medida. Tá entendendo? Então isso é a pior coisa. E veio o segundo passo. Para eles chegarem a um ponto extremo de tramar a morte do próprio irmão. Olha o que o sentimento de inveja causa na vida das pessoas, né? O ódio, gente, ele vem acompanhado de vários sentimentos, assim como o amor. O ódio, ele vem acompanhado a vingança, ele vem acompanhado a inveja, ele vem acompanhado a mágoa, ele vem acompanhado tristeza, a opressão, muitas coisas. Ele envolve dentro de um sentimento chamado ódio. E quando José teve um sonho, no 37:5, teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram. É eu que estou dizendo, não, é a palavra, ainda mais. Será que ainda existe isso hoje em dia, Meri? Não, existe. Tem sonhos na minha vida e na sua vida que eles não se concretizaram. Eles não foram realizados. Mas só em você sonhar com isso, ser o teu sonho.
já vai despertar o sentimento de inveja e de ódio, entendeu? Na vida de pessoas. Na vida de pessoas. Você não conseguiu, você não alcançou, você não concretizou. José, ele teve um sonho. Deixa eu te dizer só uma coisa aqui que eu parei para analisar. Quando a gente deita para dormir, você não deita dizendo assim: hoje eu vou sonhar com a minha casa nova. Hoje eu vou sonhar com o meu emprego, com a minha formatura. Hoje eu vou sonhar com o meu carro zero. Não. Hoje eu vou sonhar com a minha família restaurada. Hoje eu vou sonhar, eu sei lá o que, qual é o teu sonho. Eu não sei qual é o teu sonho. Se o teu sonho é coisas materiais ou se não são materiais. Porque tem sonhos, gente, que não são só materiais, né? Tem sonhos que não são materiais, de bênçãos materiais, né? Mas eu tô falando sonhos comuns que seres humanos como eu e você temos. José, ele deitou para dormir e ele sonhou. Ele não pediu. Ei, Deus deu o sonho. Deus mostrou para ele. Foi Deus que deu o sonho para José. Não foi ninguém. Ninguém. Sabe, não foi ele que no coração, não. Ele sonhou. E ele contou. Olha, onde é que está o nosso erro maior? A nossa boca grande. A nossa confiança demais. Por que José contou para os irmãos? Porque José era eu me acho, tal. Era não. José foi bobo, foi inocente. Muitas vezes a gente acha, a gente pensa que as pessoas têm o mesmo coração, têm o mesmo pensamento que o seu. Tá entendendo? Tem as mesmas atitudes que a sua. Tá entendendo? E ele, gente, já não gostava de José. Já estavam odiando José por causa da túnica. E agora pronto. Acabou-se para José. Acabou. Foi sonhar o quê? Os fechos, né? Tu se prostrando para ele. Se prostrando para José. E ele disse assim: Você, a casa... Aí disseram os seus irmãos. Aqui no 8. Olha o que foi que eles disseram. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós. Tu terás domínio sobre nós. Por isso, ainda mais, Jesus, tem de misericórdia de nós, sonhador, né? Que sonha. Por isso, ainda mais, odiaram José pelos seus sonhos e pelas suas palavras. Na inocência ele falou o sonho. Tem pessoas que vai dizer assim: quem é você? Quem é você para querer isso aí? Quem é você para querer chegar a esse nível? Quem é você? Você é assim, 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 assim. Você é isso. Eu sou perfeita. Eu mereço. Quem merece sou eu. Tá entendendo? É assim que as pessoas pensam. É assim que as pessoas pensam. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele escolhe. Aqui Deus escolheu. Aqui foi Deus que escolheu. A palavra de Deus diz que Deus escolhe os que não são, para confundir aqueles que se acham que são alguma coisa. Se acha que são. Os irmãos de José eram todos mais velhos. Ele era o menor. Ele era o menor. E ele só tinha um irmão por parte de pai e mãe mesmo, que era Benjamim, filho de Raquel, que ela morreu no parto de Benjamim, né? E ele só tinha esse irmão. Os outros era tudo das concubinas, né? De Lia, né? Então, quem é você? Olha as suas palavras, olha esses teus sonhos. Gente, os sonhos de José incomodou tanto, mas tanto, que olha o que foi que eles fizeram. 37, 18. E viram-no de longe, e antes que chegassem a ele, conspiraram contra ele para o matar.
Matar. O ódio, a inveja levou esses homens a querer matar o próprio irmão. Existe isso hoje, Mary? Oxe, existe sim. E como existe? Por uns dias aí eu ouvi uma história de uma jovem começando a sua vida, casada, grávida, estava feliz, radiante, esperando a chegada da sua filha. Sabe o que foi que a amiga, entre aspas, fez? Matou a mulher, gente. Abriu a barriga e tirou a sua bebê. Gente, pelo amor de Deus. História de filme mesmo. Isso aí é o quê? Eu não sei, uma maldade extrema, uma inveja, um ódio, né? Que chega a ponto de cegar a pessoa. Aqui tá. Gente, aqui o que é que eu analiso aqui? Esses homens, eles eram irmãos de José. Entenderam? Irmãos mais velhos. Eles eram para quê? Proteger, ajudar, ensinar, cuidar. Eles tramaram a morte. Aqui José tinha 17 anos, era um menino. Eles eram homens. Entendeu? 19. Disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor, lá vem o grande sonhador, zombando de José por causa do seu sonho. Quantos não zombam de nós por causa dos nossos sonhos? Quantos não escarnecem de nós, se juntam em grupinho, fala mal, sabe? Fala mal dos seus sonhos, ri de você, tramam, porque aqui tramam, chega a ponto, gente, de tramar. Eita Deus. No 20, olha só, vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Tá vendo? Os sonhos de José incomodaram demais a seus irmãos. O quanto o sonho de José incomodou aqueles homens, a ponto de tramar a sua própria morte, a ponto de querer, sabe, acabar com ele para se livrar dele. Quando a gente lê o restante da história, o irmão mais velho não deixou matarem, permitiu que lançasse na cova, mas disse que não era para matar. E enquanto ele saiu para alguma coisa, o seu irmão mais velho, o primogênito, porque ele sabia que ia sobrar muito para ele, eles viram uma caravana, né, daqueles mercadores que compravam escravos, né, vendia mercadorias, e José ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como um escravo. Quer dizer, a gente vê a história de José, ela teve um divisor de águas. Até os seus 17 anos, os irmãos suportaram José. A partir do momento que José recebeu a túnica, tá entendendo? Eles passaram a odiar, a ponto de querer matá-lo, tramaram, se livrar de José. E eles conseguiram. E a túnica, Mary, a túnica ficou lá. A túnica a qual todos, sabe, falaram, brigaram, questionaram, ficou lá. E aí, Mary, o que foi que fizeram com essa túnica? Sabe o que foi que fizeram com a túnica de José? Rasgaram, sujaram, levaram para o pai, criaram uma história, uma mentira e disseram lá para o pai: teu filho está morto, mortinho. E é isso que muitos fazem com túnicas. Não conseguem, sabe, não cabe porque não é do seu tamanho. Então vão lá, ó, rasga, suja
inventam história e vão celebrar, porque com certeza esses homens celebraram, né, a sua achada vitória, se livramos. Quem ele pensa que é? Mas menina, né? Cearense, né? Mas menina, quem que pensa que é? Entendeu? Foi isso que fizeram com José. A palavra do Senhor, ela é bem clara. Ela diz assim, ó: agindo Deus, quem impedirá? Quem impede o agir de Deus? Quem foi que deu o sonho para José? Quem foi? Quem foi? Foi Deus. José, ó, não deitou e pediu para sonhar, não. Deus deu o sonho. Você sabe qual era o sonho de José? Eu não sei, mas eu sei o sonho que Deus tinha para ele. Está aqui na palavra. Com certeza, como um jovem da sua época, ele tinha os seus sonhos, ele tinha os seus projetos, mas Deus já tinha o projeto dele para a vida de José. Eita, Jesus! Entendeu? Quando Deus tem um projeto, gente, vê lá, vê Jesus. Jesus é projeto de Deus. O que foi que os invejosos, religiosos fizeram com Jesus? Enquanto não conseguiram levar Jesus para uma cruz e matar ele da pior forma possível, da morte mais humilhante, para depois celebrar achando que tinham conseguido, projeto de Deus, ninguém impede. O agir de Deus ninguém impede. Os sonhos, né, que Deus tinha para José se cumpriram. Sabe por quê? Porque tudo que aqueles homens fizeram, tramaram morte, jogaram no poço, traíram, odiaram, invejaram, contribuiu para o projeto de Deus. Amém? Contribuiu para o projeto de Deus se cumprir na vida de José. José tinha 17 anos. A história conta que ele sentou na cadeira do governador de Egito com 30 anos de idade. José, ele passou 13 anos para sentar naquela cadeira. O que é que eu vejo e o que é que Deus, ele falou ao meu coração? José cresceu. Harai Xandarabás. José cresceu. José cresceu com tudo aquilo que ele fez, que fizeram com ele, viu? José cresceu. José cresceu em conhecimento, em sabedoria, em obediência, viu? Aconteceu tudo isso com José. José nunca deixou Deus, agarrado com Deus, se prostrava para Deus, orava para Deus e foi obediente. Foi para a casa de Potifar. A casa de Potifar foi abençoada. Pode ler, tá na palavra, porque José estava lá e Deus era com José. José podia até pensar, porque no meio do sofrimento, qual é o ser humano que não diz assim: Deus esqueceu de mim? Não. Deus era com José. José fluiu, José abençoou aquela casa. A casa era tudo em ordem, tudo organizado. Aonde José ia, sabe? Deus dava da graça dele. E José, ele fluía. José, ele cresceu, literalmente, fisicamente. Ele cresceu, espiritualmente. Ele cresceu no meio do sofrimento, no meio do abandono, sabe? Sendo um escravo. Foi prisioneiro, porque ele fugiu, saiu correndo do pecado, né? Da mulher lá de Potifar. Se você ainda não leu essa história toda, leia, ela é tremenda, ela nos ensina muitas coisas, quando a gente para refletir mesmo, sabe? Que a gente mergulha, Deus, ele fala. Deus, ele me deu essa palavra alguns anos atrás, e hoje ele está me dando de outra forma diferente. A palavra de Deus, ela se renova. Ah, mas eu já conheço, pois leia de novo, porque ele vai falar o teu coração de outra forma. A palavra de Deus se renova. Entendeu? Sabe o que é que Deus falou também ao meu coração? Que é tremendo. A última vez que aqueles homens, seus irmãos, viram José, eles olharam para José dessa forma. Para baixo.
José estava no fundo do poço que eles lançaram com as suas próprias mãos. E a próxima vez que eles viram José, eles olharam para cima, porque eles se prostraram diante do governador do Egito. José pediu, José clamou, José fez voto, José fez isso, José se rasgou, José não fez nada para ser governador do Egito, porque o projeto, gente, não era de José, o sonho não era de José, os sonhos eram de Deus. Agindo Deus, quem é que impede? Quem sonhou, quem deu o sonho, quem projetou foi Deus. José não fez nada, só foi obediente, continuou no Egito, terra idólatra. Tá entendendo? Ele não se rendeu a outros deuses, ele continuou obediente. Você acha? Com certeza, eu paro para pensar, é aquele menino, ele devia chorar querendo o abraço do pai. E ele devia perguntar para Deus, por que está acontecendo tudo isso comigo? Por quê? Por que tanto ódio dos meus irmãos comigo? Tá entendendo? Mas ele simplesmente continuou. Mesmo achando que Deus tinha abandonado, ele continuou obediente a Deus. Deus, ele é tremendo, gente. Pois aqueles homens se encurvaram. A bênção de José, gente, foi compartilhada com ele. Sabe por quê? Porque o projeto, olha aí como é. Olha, a gente tem um louvor que diz assim, ó, ninguém explica a Deus. Ninguém explica mesmo, não. Você pode ser formado, ter mestrado, pós-graduado, graduado em teologia, mas você nunca vai explicar a mente desse Deus. Mas aqui tem exemplos de como ele age. Deus, ele é justo. Ele viu que tramaram, ele viu que falaram, ele viu a história que criaram, ele viu que rasgaram a sua túnica, que sujaram, que criaram história, que invejaram. Ele viu. Deus, ele tudo vê. E olha a justiça de Deus aqui na vida de José. Olha a justiça de Deus aqui na vida de José. Foi matando os irmãos, foi prendendo os irmãos, foi destruindo os irmãos? Foi não. A justiça que Deus fez na vida de José foi ele viver o que Deus sonhou para ele. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa que Deus, ele fala ao meu coração todos os dias. A pior coisa para o invejoso é ver você vivendo os sonhos de Deus na tua vida. É a pior coisa. É a pior coisa que tem para o invejoso. Entendeu? É ver você abençoado. É ver você vivendo os sonhos de Deus para a tua vida. Quando Deus começar a abençoar. Quando Deus começar a abrir as portas. Quando Deus começar a agir. O agir de Deus ninguém impede. E a bênção que José recebeu, foi para o povo de Israel, livrar o povo da morte. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E ele tinha uma aliança com o povo de Israel e não ia deixar o povo morrer de fome. Naquela grande fome que aconteceu naquela época. E José estava lá para isso. E ele entendeu. E perdoou os irmãos. E compartilhou sua bênção. Amém? José tinha tudo para ser um homem amargo. Tinha tudo para ser um homem cheio de raiva, de rancor. Porque tudo que ele viveu, mas ele não foi. Ele perdoou. Ele perdoou e compartilhou todas as bênçãos que ele recebeu naquele lugar com o seu povo, com a sua família, com o seu pai. Essa é a história de José. Essa é a reflexão que eu trago nesse dia. Amém? Essa é a reflexão que eu trago nesse dia. E que nós possamos aprender que o ódio e a inveja faz o ser humano viver, pensar e fazer coisas que com certeza, eu não tenho nem dúvida, não é do agrado do nosso Deus. Mas ele é um Deus justo. Tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Amém. Fica na paz de Deus, em nome de Jesus.